Bom dia a todos. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro da 30ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de São Lucas, o capítulo 13, versículo de 18 a 21. Vamos ao que diz o texto. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado." O texto é pequeno, mas ele é realmente importante. Jesus falou muito do reino de Deus e muitos até chegaram a arriscar um palpite, dizendo o tempo, dizendo a hora e até o lugar aonde esse reino ia se estabelecer. Mas no conhecimento que temos, a gente sabe, o reino de Deus, ele se expressava visivelmente na pessoa de Jesus. Ele era, portanto, a expressão máxima do reino que chegou. Só que ele mesmo sempre usou alguns exemplos do conhecimento do povo para falar dessa realidade do reino que chegou. E hoje ele usa 2 exemplos que o povo conhecia bem. O primeiro deles, a semente de mostarda, que era o símbolo da pequenez das sementes naquele tempo, a menor de todas, mas quando plantada, ela nascia, crescia e o arvoredo atingia 3 metros de altura. Por isso diz Jesus: as aves dos céus vêm ali fazer seus ninhos. E depois o outro exemplo é do fermento, que uma mulher coloca na farinha. E aqui é uma medida de fermento com 3 medidas de farinha, ou seja, o equivalente a 50 quilos de farinha. Imagine uma porção pequena de fermento misturada nessa farinha, certamente vai ali crescer, vai modificar tudo aquilo. Assim era o reino de Deus, dizia, é o reino de Deus que está chegando. É uma porção de pessoas simples, frágeis, humanas, sem expressão nenhuma à primeira vista, mas com uma probabilidade de se tornarem grandiosos. Ele está falando de quem? Está falando dos discípulos, são eles. É esta pequena semente de mostarda ou esta pequena porção de fermento colocada na massa. E que massa é essa? É a massa humana, é a massa da humanidade. E o que é que realmente vai acontecer e por que e como? Porque o dedo de Deus está no meio de tudo isso, está no comando, norteando, direcionando. Em outras palavras, o Espírito de Deus é quem está no comando. É Ele quem guia o pequeno grupo dos discípulos do Senhor para ir ao mundo anunciar o Evangelho a toda criatura. E aquele que crê seja batizado, dizia Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É o final do Evangelho de São Mateus, o capítulo 28. É muito bonito de se ver isso. Pois bem, a grandeza do reino não se identifica com as grandezas humanas ou dos reinados humanos ou até da pessoa humana. Essas a gente já sabe quais são as bases e os fundamentos. A sementinha do reino é o amor, é a misericórdia, que onde for plantada, ela então está predestinada a crescer e a ficar uma árvore frondosa, acolhendo, portanto, ali a humanidade toda. A pequena porção de fermento colocada na grande porção de farinha é também este pequeno grupo dos discípulos do Senhor que vão para o mundo esparramados na grande massa humana para transformá-la, modificá-la, humanizá-la com seu exemplo de amor e vida, levando o perdão e a paz por onde passarem. E para isso era desnecessário mesmo uma grande porção. E por quê? Porque muitos não ia dar certo. Até hoje é assim. A igreja só pode contar com um grupo muito pequeno. Nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, é sempre assim. E quando a gente vai pedir alguma coisa a alguém, a gente pede sempre aquele que já tem algum compromisso, porque aquele vai dar sempre um jeitinho e vai nos ajudar. Se for pedir aquele que realmente está ali desocupado, esse logo arruma outra coisa e vai fazer e pronto, e você fica na mão. Então, são sempre aqueles, são sempre os mesmos, um grupo pequeno, um grupo restrito, mas aqueles que realmente quando pega, eles dão aí o seu tudo em favor do reino.
E assim, desde o começo, e assim se fará, né? Assim se fez desde o começo, e se fará em cada tempo, e até depois de nós também, até o fim dos tempos, independente do tamanho da porção. A semente já foi plantada, basta que ela seja agora regada, cuidada com carinho. Os frutos virão certamente pelo trabalho, pela alegria, pela boa vontade de cada um daqueles que está aí a seu posto, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua igreja, e daqueles que virão depois. Estamos no meio disso, meus irmãos. Fazemos parte desta porção que já está a posto, colocando nosso trabalho e nossa vida toda em ação a serviço do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia e fique com Deus.